Processo de boa hora. Relator, doutor Olavo Rebelo. Pedido de inversão do doutor. Pedido de inversão do doutor Wanderson. Olavo já pode relatar? Se o conselheiro Luciano deixar aqui, que ele está conversando comigo. Processo TCE 14.815, prestação de contas anual do município de Boa Hora, exercício financeiro 2009. O administrador, Dr. Antônio Coelho de Rezende, o gestor, ele apresentou toda a documentação sem atraso, seja os balancetes documentais e eu fiz também em relação aos balancetes eletrônicos. Só que os eletrônicos, ao contrário dos primeiros, foi uma média acentuada de atraso, 197 dias. Balanço geral sem atraso, índices constitucionais, despesa com manutenção, desenvolvimento, ensino 40%, despesa com ações de serviço de saúde 17%, despesa pessoal 37%, despesa profissional do magistério 74,8%, repasse à Câmara Municipal 6,2%, quando o limite seria 8%. Nas contas de governo, as falhas e irregularidades identificadas pela DEFAN, que continuaram após o contraditório, foram os seguintes: ausência de realização de prévias audiências públicas, orçamento superestimado, irregularidade na elaboração LDO, abertura de crédito adicionais autorizado pelos decretos 009, sem registro de origem das anulações, sem comprovações matemáticas da evolução das receitas arrecadadas. Ausência de peças componentes balanço. Divergência entre o valor do FPM registrado no balanço geral e o montante do repasse do FPM constatado no extrato obtido via internet, uma diferença de R$31 mil. Irregularidade na despesa de função judiciária, pois esta não existe na esfera municipal, sendo restrita apenas aos níveis federal e estadual. Ocorrência de déficit orçamentário, divergência no saldo de abertura de registro do balanço financeiro, divergência entre o saldo patrimonial do exercício sob análise, passivo real descoberto e o saldo patrimonial do exercício 2008. Irregularidade no cancelamento da dívida passiva. Contas de gestão. Envio intempestivo dos balancetes documentais com atraso, aqui foi um atraso de menos de um dia em média. O atraso significativo foi nos balancetes eletrônicos, como já foi dito. Intempestividade no envio de peças exigida pela Resolução 1804. Ausência de algumas peças técnicas exigidas pela Resolução 1804/2008. Devolução de cheque sem a devida provisão de fundos, no valor total de R$ 5.320, gerando gasto com encargo bancário de R$ 145. Fracionamento de despesa nas contratações relacionadas ao mesmo objeto, de forma fragmentada. Ausência da relação dos veículos, irregularidade referente a pagamento de multas e juros, em consequência de pagamentos intempestivos de obrigações decorrentes de disposições legais. Despesas pagas pela conta caixa em espécie superior ao limite legal.
despesa com característica de vínculo empregatício de empregados terceirizados que desenvolvem atividade de natureza administrativas, típicas da administração pública, tais como operadores, chafariz e garis. Ausência de contratos, irregularidade no atendimento de pessoas carentes relacionada à construção de moradias sem devida utilização de critérios previamente estabelecidos em lei. Conta de gestão do Fundeb, também sob a responsabilidade do gestor, Dr. Antônio Coelho de Rezende. A intempestividade no envio dos balancetes e essas técnicas, da mesma maneira, fracionamento de despesas nas contratações relacionadas ao mesmo objeto, ausência de relação de veículos, irregularidade no uso do recurso do Fundeb referente a gastos realizados com plano de saúde, tendo como beneficiário os servidores públicos do município, tendo como credora a empresa Uniplan, Assistência Médica Hospitalar Teresina Limitada. Irregularidade referente a pagamento de multas e juros em consequência de pagamentos intempestivos de contribuições previdenciárias por falta de planejamento. Irregularidade referência à ausência de assinatura e folha de pagamento. FMS, também sob a gestão do Dr. Antônio Coelho de Rezende. Os atrasos aqui foram iguais, o do Fundeb, nos envios de balancetes, peças técnicas. Houve também fracionamento de despesa nas contratações relacionadas ao mesmo objeto, de forma continuada e fragmentada. Irregularidade no exercício de controle interno, pois foi constatada a emissão de documento em branco, ou seja, assinado e não preenchido. FMAS, mesmo gestor, não foram encontradas irregularidades. Câmara Municipal, gestora Teodoro Coelho de Rezende. Despesa de pessoal, 2,4, limite legal 6. Despesa total Poder Legislativo 6,7, limite legal 8. Folha de pagamento 59, limite legal 70. Subsídio vereador 3,6, limite legal 5. Houve também atraso no envio dos balancetes, da mesma forma fracionamento de despesas, ausência de peças técnicas e ausência de relação dos veículos. O Ministério Público de Contas emitiu parecer prévio desfavorável às contas do chefe do Executivo nas contas de governo, julgamento de irregularidade com multa, imputação de débito de 50 mil, 3.360 relativo aos juros e multas, 16 relativo à construção de casa sem possibilidade de aferir o interesse público, 31 mil relativos à divergência da receita proveniente do Fundo de Participação do município, como já relatei. Julgamento de irregularidade às contas do Fundeb, com multa e imputação de débito de 15 mil relativos a juros e multas indevidamente sofridos pelo município, quando do pagamento dos encargos com o INSS. Julgamento de regularidade com ressalvas com multas para o FMS, FMAS, Câmara Municipal. Comunicação à Receita Federal, ao Ministério Público Estadual, CRC, para tomada de providências cabíveis acerca das impropriedades localizadas. É o relato. Está em discussão. Doutor Anderson, com a palavra. Senhor presidente, nobre conselheiro relator, senhores conselheiros, nobre representante do Ministério Público, senhores e senhoras presentes. Trata-se da prestação de contas do município de Boa Hora, relativo ao exercício financeiro de 2009. Inicialmente, excelências, cabe destacar uma questão particularizada deste município no que tange à alternância de poder ocorrida em decorrência
não neste exercício, mas no anterior, em decorrência da cassação da ex-prefeita, e que com certeza teve impacto nesta nova gestão, começando pela elaboração do orçamento, feito por uma gestão e executada por outra. Bem, no que diz respeito às contas de governo, como bem destacou o conselheiro relator, chama a atenção os investimentos deste gestor com a educação. 40,45%, enquanto o limite mínimo é de 25%. Gasto com profissionais da educação, 74,61%. E o mínimo é de 60%. O gasto total com a folha de pagamento atingiu 37,72%, quando poderia ir até os 54%. A máquina administrativa enxuta. Percentual dos gastos com saúde, 17,37%. Então, o que se vê é uma prefeitura organizada. Aliado a isso, não há atraso na entrega do balanço geral e não há qualquer irregularidade no que diz respeito ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Houve, sim, algumas falhas nas demonstrações contábeis, falhas eminentemente técnicas e que podem ser devidamente justificadas pelo técnico do município, contador já conhecido desta corte, de competência e reputação ilibada, e que nesse momento, senhor presidente, eu peço a suspensão da minha fala para que o contador apresente argumentos técnicos. Com a palavra o contador. Senhor presidente, doutor Kennedy Barros, conselheiro Renato doutor Olavo, demais conselheiros presentes, meu bom dia. Como o tempo é curto, eu gostaria de destacar... Esse microfone está desligado. Eu gostaria de destacar dois fatos que são de extrema valia, que foi uma suposta divergência dos valores registrados do FPM, totalizando um montante de R$ 31.415,69. Ocorreram os fatos importantes que sejam devidamente esclarecidos da seguinte forma. Utilizou-se como fonte de informação o documento emitido pelo Banco do Brasil, o SISBB, em fevereiro de 2009. Ocorre que os créditos... Eu passaria esse memorial para ele. Eu preparei esse memorial e os créditos efetuados e dispostos nesse documento do Banco do Brasil, nas parcelas do dia 10, 20 e supostamente do dia 28, eles não foram creditados nesse mesmo período. Conforme Vossa Excelência pode observar, doutor